Meus queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, através dos grupos de WhatsApp da igreja. Estamos dando sequência aqui na nossa revista, no nosso trimestre, que estamos estudando a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E chegamos na lição número 6, que é muito importante, não só para a vida de Paulo, mas para a nossa vida. E nós estaremos falando um pouco sobre o poder do Espírito, a plenitude do Espírito na vida do apóstolo Paulo e também na vida da igreja. Começaremos lendo o nosso texto áureo, que você vai encontrar aí na sua tela, em Atos capítulo 19, versículo 6, que diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nós temos também a verdade prática, que diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Antes de eu ler a nossa leitura bíblica em classe, vamos orar e pedir para esse Espírito Santo que nós falamos aqui, que habita em nós, o nosso Consolador, venha nos acompanhar nessa aula, nesse dia. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai, poderosamente, sobre esse tema tão importante que é, Senhor, estar cheio do teu Espírito. Senhor, aquele que recebe o arrependimento, aquele que se arrepende dos seus pecados e passa a ser uma nova criatura em Cristo, ele passa a ter uma nova vida. A sua vida passada, ela acaba, ela é aniquilada, e através de Cristo nós passamos a ter uma nova vida. E o Senhor Jesus nos deixou um Consolador, o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos acompanhar nessa nova vida, para nos conduzir, para nos exortar, para nos ensinar, para estar conosco nesta caminhada de aperfeiçoamento e santidade, Senhor, para até o dia em que nós teremos nossos corpos transformados e estaremos vivendo contigo por toda a eternidade. Por isso te pedimos, Pai, fala conosco através desse tema tão importante que é a comunhão com o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, é o que nós te pedimos e te agradecemos e dizemos todos amém e amém. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 19, versículo 1 a versículo 7, que também está na tua tela aí, você pode estar acompanhando juntamente comigo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Palavra magnífica, que ela resume bem o objetivo do ministério do apóstolo Paulo. Na realidade, queridos, o Senhor Jesus levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, para levar Jesus Cristo àqueles que não conheciam, e também o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e a plenitude através do Espírito Santo de Deus. Então, o objetivo geral da nossa lição aqui é conscientizar de que é preciso viver na plenitude
plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Nós temos que expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar as fontes de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. É importante nós entendermos, queridos, que nós temos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, nada mais é do que realmente os atos ali dos apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Começa então o ministério apostólico dos discípulos e também de Paulo, que embora não tenha sido um discípulo que tenha andado com Jesus, ele recebeu por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ele teve um encontro com Jesus e o Senhor o elegeu para ser também um apóstolo que tinha o seu foco principal em levar a palavra de Deus aos gentios. Graças à atuação de Paulo ali pelo Espírito Santo de Deus, hoje eu e você recebemos, fomos alcançados por esse evangelho e tivemos a nossa vida transformada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante nós entendermos que Jesus, ele foi crucificado e ali os discípulos foram dispersos, por um tempo, como nós vemos ali nos evangelhos, ali relatado para nós nos evangelhos essa situação com Cristo, e Cristo é crucificado, é morto, os discípulos se dispersam, mas aí nós conhecemos também, lemos ali nos evangelhos que Jesus, ele ressuscita dos mortos, conforme ele havia prometido, e ali ele nos dá a possibilidade de nós termos as nossas vidas, todos nós em Cristo temos essa possibilidade, através da morte de Jesus naquela cruz, de recebermos esse perdão pelos nossos pecados, de ter um relacionamento novamente com Deus através de Cristo. E ali, os discípulos, eles se encontram, se reúnem, quando estão ali reunidos, e Jesus aparece a eles e deixa uma promessa para eles. Ele fala com os discípulos ali, com toda a igreja ali que estava reunida, que ele não, embora ele estivesse voltando ao Pai, ele não nos deixaria órfãos. E ali inicia a promessa de Jesus do nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo, através do seu Espírito. Jesus fala ali, olha, eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador, aquele que estará com vocês, o Espírito Santo. E ele deixa orientações claras, ele diz, olha, ainda não é tempo de vocês saírem para o ministério, saírem para fazer a obra de Deus. Ele dá uma orientação clara, ele diz assim, olha, permaneçam em Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo de Deus. Depois disso, vocês serão minhas testemunhas. Ali isso está e podemos encontrar em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala sobre essa orientação de Jesus para os discípulos, dizendo que eles deveriam ficar reunidos ali em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo de Deus, até que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, para aí sim eles iniciarem a obra a qual Deus havia os chamado. Então nós temos aqui uma orientação clara, inclusive para nós. Você que almeja ser um instrumento na casa do Senhor, você que almeja servir a Deus na sua obra, você que almeja estar aqui no púlpito como obreiro, ou até mesmo como missionário, enfim, você que deseja fazer a obra de Deus, é importante que você receba o revestimento do Espírito Santo, que você tenha relacionamento com o Espírito Santo e que você venha estar junto ali, o Espírito Santo habitando em você, e que você possa ser cheio, batizado no Espírito Santo, falando em novas línguas e sendo conduzido e direcionado pelo Espírito Santo. E por isso é importante nós entendermos que esse ministério, Deus ele chamou Paulo, e ele também selou Paulo juntamente com os discípulos primeiramente nos dias do Pentecoste. Ali em Atos capítulo 2, nós vemos ali o relato do dia do Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos que estavam reunidos. E posteriormente no capítulo 9 de Atos, nós vemos Paulo tendo encontro com o Senhor. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele ali, quando ele estava numa estrada,
no caminho para a cidade de Damasco. Ele estava ali e ele caiu ali, possivelmente do cavalo, né? Ele estava ali, naquela época se locomoviam, né? Através de cavalos e possivelmente ele caiu ali, teve um encontro, e a Bíblia diz que ele ficou cego, a sua visão foi encoberta, até que o Senhor enviou o seu servo ali, o servo dele, aqui nós temos a visita de Ananias, né? Ananias, ele é impulsionado por Deus para, no capítulo 9, para ir até Saulo, e ali Ananias, nós vemos ali relatado, a partir dos versículos 10, né? E quando o Senhor impôs as mãos ali, quando ele impôs as mãos ali sobre a vida de Paulo, a Bíblia diz que os olhos dele, saiu as escamas dos olhos de Paulo. Caíram aqui no versículo 18, né? Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Queridos, esse batismo que Paulo recebeu aqui foi o batismo com o Espírito Santo. Ele foi selado pelo Espírito Santo e ele teve uma experiência, ficou 3 anos ali ainda se preparando, sendo instruído, sendo preparado para aquele ministério. Então isso nos dá uma lição, que nós precisamos também ter as nossas escamas dos olhos precisam cair, nós precisamos ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, para que aí sim nós estejamos pregando o Evangelho, fazendo a obra que Deus tinha para nós. Por isso que nós vemos aqui, né, nos tópicos a seguir, no tópico 1, Paulo ele é movido pelo poder do Espírito Santo, por poder de Cristo, e aqui nós, como eu falei para você, no capítulo 9 aqui, Paulo começa a ter os primeiros relacionamentos com a igreja de Cristo. É interessante nós entendermos e sabermos que Paulo ele era perseguidor da igreja, antes chamado Saulo, né? Nos capítulos anteriores nós vemos esse homem chamado Saulo, ele respirava ali ameaças ao povo de Deus, matava cristãos, perseguia cristãos, e olha só quem Deus chamou para ser um servo e um instrumento na mão dele. Só que, queridos, imagina você ali da igreja e um homem que antes perseguia, matava pessoas como você, que era da igreja, de repente ele aparece para você ali da igreja, aparece como uma pessoa convertida. Muitos temeram, né? Muitos ali, aqui nós temos aqui no tópico primeiro, né? Nós vemos ali pessoas falando, né, que a recepção, ela não foi uma recepção calorosa, né? Alguns ali ficaram com reservas ali, porque Paulo, ele era um cristão, não era um cristão, né? Ele ameaçava pessoas, matava pessoas, era um perseguidor de cristãos. E de repente ele aparece na igreja, né? É a mesma coisa de aparecer aqui na nossa igreja nos dias de hoje, de repente aparece aí, sai uma notícia de um serial killer que matou mais de 30 pessoas, um bandido perigoso, de repente ele aparece na nossa igreja, todos ficariam assustados, né? É normal, queridos. Mas nós cremos no poder restaurador do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. E aquele que tem um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. E isso aconteceu na vida de Paulo. Aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo assassino, ele deixa de existir e passa a existir um Paulo comprometido com a obra de Deus e com a pregação do Evangelho. E aí nós temos aqui no tópico 2, né, falando que Paulo começa a pregar, ele começa a pregar ousadamente nas sinagogas, ali para o povo judeu, falando de Jesus, falando do batismo com o Espírito Santo, né? E aí começa, no tópico 3, nós temos as 2 viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira viagem que ele faz, ele é acompanhado de um homem chamado Barnabé, ali que era natural da cidade de Chipre, e ele acompanha Paulo, e eles visitam lugares, visitam discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre, em outros pequenos lugares. Mas aí nós vemos também que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé já não o acompanha,
porque Barnabé, ele necessita voltar para Antioquia, porque a igreja lá cresceu muito, se tornou um ponto importante da pregação do evangelho. E aí, o Barnabé já não acompanha mais Paulo, e Paulo passa a ter esse ministério ali por um tempo, ali sem Barnabé. Mas, queridos, é interessante nós entendermos, e quando nós lemos a palavra de Deus, é que em todo o ministério de Paulo, Paulo sempre teve a pessoa do Espírito Santo e a intimidade com o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que o conduzia. Por vários momentos, Paulo queria se direcionar a um lugar, e o Espírito Santo de Deus falava para ele: não, Paulo, você não vai para cá, você vai para lá. Não, você não vai para cá, vai para cá. O Espírito Santo falava com ele de várias maneiras, através de sonhos, através de voz audível. Ele tinha um relacionamento tão forte com o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele era presente no ministério da vida de Paulo. E assim tem que ser na nossa vida. Nós não devemos fazer as coisas direcionadas pelas nossas próprias vontades, mas temos que ter intimidade, e o Espírito Santo, ele tem que estar presente na nossa vida e no nosso ministério, não só para nós tomarmos decisões pessoais sobre nós, mas também para fazermos a obra de Deus. Então, Paulo começa a fazer estas viagens, e em todas essas viagens ele começa a pregar sobre o poder do Espírito Santo de Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo, porque muitos dos discípulos, aqui nós temos aqui no tópico 2 já, que fala sobre o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, e aqui no 2.1, nós vemos aqui Paulo falando sobre o Espírito Santo. Ele, depois que ele se separou de Barnabé, alguns jovens ali acompanharam ele, como Timóteo e Silas, e passaram a acompanhar Paulo nessas viagens. E quando e nessas viagens, queridos, eles estavam pregando duas coisas. Porque muitos não conheciam sequer falar de Jesus, quanto mais do Espírito Santo. Então, Paulo, na pregação de Paulo, estava sempre presente o arrependimento dos pecados, né? E, através de Jesus Cristo, uma entrega a Jesus Cristo para ter uma nova vida, e depois que tivesse essa nova vida, depois que você entendesse, se arrependesse, tivesse um encontro com Cristo, também o batismo no Espírito Santo. Então, Paulo, ele prega em todas as... e nós lemos isso aqui na leitura inicial, né? Nós lemos aqui Paulo pregando, falando de Jesus Cristo, para aqueles que não conheciam, falando do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e muitos eram batizados, muitos também sinais, porque Jesus deixou uma ordem, né? Que os sinais seguiriam aqueles que crerem, e que os discípulos fariam coisas maiores que ele fizesse. E isso se cumpriu na vida do apóstolo Paulo e daqueles que estavam com ele. Eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, eles pregavam o batismo no Espírito Santo, e eles também, os sinais os seguiam. Vidas eram libertas de espíritos imundos, enfermidades eram curadas, até mortos ressuscitaram. Mas através do ministério do apóstolo Paulo, não só pessoas foram convertidas a Cristo, mas também foram libertas de muitos males, né? Então nós vemos aqui isso presente, o Espírito Santo totalmente presente na vida e no ministério do apóstolo Paulo. No tópico 2, ele fala que é preciso crer para receber o Espírito. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois que você passa por essa experiência, que você reconhece Jesus como Salvador, que é concedido o dom do Espírito Santo. E nós vemos aqui, né, que isso aconteceu. Nós lemos ali na leitura bíblica em classe, que tinham alguns ali que estavam ali em Corinto, que haviam ouvido falar do batismo de João, se arrependeram, mas não conheciam o ministério de Jesus, né? Então eles foram falados sobre Jesus Cristo ali para eles se arrependeram, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus, e também receberam o
Espírito Santo sobre a vida deles, e passaram a falar em novas línguas e até mesmo profetizar. Receberam os dons do Espírito Santo. Então, é preciso arrependimento, é preciso crer no Senhor Jesus, para aí sim receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Só uma pessoa convertida, transformada, que tem uma nova vida em Cristo, pode receber o batismo com o Espírito Santo. E aí nós temos, no tópico 3, também a questão de que não adiantava ter um conhecimento apenas das mensagens pregadas por os apóstolos do Novo Testamento, mas era necessário ter uma experiência com o Espírito Santo e com Jesus para que eles pudessem crer nesta mensagem. O objetivo deles era explicar sobre Jesus e sobre a vinda do Espírito Santo, né? Porque o apóstolo Paulo também, ele tinha ali também muitos discípulos de outros pregadores, de outros discípulos, e tinha um homem chamado Apolo, que era um judeu de Alexandria, né? Ele tinha muito conhecimento das Sagradas Escrituras, mas o que era necessário? Era necessário que se pregasse Cristo e o Espírito Santo na vida destes homens. O Espírito Santo, eles precisavam ter essa experiência. E é por isso que fala sobre o tópico 3, ele fala sobre a fonte de ensino de Paulo. Interessante, nós temos aqui duas fontes. A primeira fonte que Paulo usava, né, no tópico 1 nós temos aqui, as Escrituras, né? Paulo era um homem que conhecia demais. A Bíblia fala que ele esteve ali junto com Gamaliel, ali, né, que era um judeu que tinha um conhecimento grandioso da palavra de Deus ali. Ele foi muito instruído acerca das Escrituras do Velho Testamento, né, do povo do judeu, e ele era muito conhecedor, ele conhecia demais. Mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não agia de forma objetiva, de forma pessoal, mas era de uma forma subjetiva. Então, Paulo, ele tinha esse conhecimento da palavra de Deus, e o ensino dele era através das Escrituras do Velho Testamento, também sobre as Escrituras, sobre os ensinamentos de Cristo, que também estava muito presente, mais presente ainda que o Velho Testamento, era as experiências que os discípulos tiveram, os ensinamentos que Jesus havia deixado para eles, que eles estavam, tanto os discípulos como Paulo, pregando sobre Jesus Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E também depois do Pentecoste, no tópico 2 nós vemos, a revelação, que era uma vida pessoal, uma experiência pessoal que os discípulos viveram com o Espírito Santo, quando eles passaram a ser cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a operar grandiosamente na vida dos discípulos. Então, a mensagem, o cerne, o centro da mensagem do apóstolo Paulo e também dos discípulos era a vida de Jesus Cristo, as experiências, os exemplos que ele nos deixou e os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, também juntamente com os princípios e os ensinamentos da palavra de Deus, desde o Velho Testamento, porque a Bíblia, ela é completa, Velho e Novo Testamento, e toda ela é importante, toda ela aponta para Jesus, toda ela aponta para uma nova vida em Cristo, uma vida genuína com Cristo, e sobreviver com Deus e com Jesus na eternidade. Então, o cerne, o centro do ensinamento dele era, sim, o Velho Testamento, mas principalmente a experiência e os ensinamentos e os exemplos de Jesus e a experiência pessoal com o Espírito Santo, a ação pessoal plena na vida daqueles que serviam a Cristo. Porque sem a ação do Espírito, sem a plenitude do Espírito, sem estar cheios do Espírito, eles não conseguiam operar e não conseguiam fazer a obra do Senhor. É por isso também que aí nós temos aqui no tópico 3 que fala Paulo ensinando acerca do Espírito Santo ali aos Efésios, em Atos 19, 1 a 6. O apóstolo Paulo,
ele sempre pregava isso. Era essa a mensagem dele. Pregava sobre Jesus, pregava sobre o Espírito, a experiência com o Espírito, e os sinais seguiam a vida do apóstolo Paulo. Aonde ele chegava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram renovadas, pessoas eram transformadas, pessoas passaram a ter uma comunhão plena e genuína com o Espírito Santo. A síntese do tópico 3 fala aqui, né? As Escrituras são a primeira fonte da revelação do Espírito, enquanto Pentecostes, né? A experiência pessoal, ela é a segunda. Então nós temos aqui, queridos, qual é o cerne desse nossa lição, da lição 6? O cerne da lição 6 é entender que sem a ação do Espírito Santo, de nada adianta, de nada vale. Porque é o seguinte, nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele passa a estar em nós. Aí nós passamos a ter uma experiência com o Espírito Santo. E aí, queridos, nós temos que continuar buscando a palavra de Deus em oração, em jejum, em oração, aprofundando nesta palavra, para que nós possamos conhecer a Deus, conhecer o seu Espírito, falar com o Espírito Santo e aprender a ouvir a voz do Espírito, que é importantíssimo para que possamos fazer a obra de Deus, para que possamos ser instrumentos na mão do Senhor e para que possamos ser transformados e aperfeiçoados em santidade através do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, já até creem em Cristo, dizem, não, só é Jesus mesmo que salva, mas não tem experiência com Deus, não tem experiência com o Espírito. Eles ouvem falar, mas eles não têm experiência. Não pega a sua agenda, como diz o nosso pastor, não pega a sua agenda, e na sua agenda não tem um relacionamento com Deus, não tem um relacionamento com a palavra de Deus, e nem com o Espírito Santo. Então, vivem tropeçando de pecado em pecado, não são transformados porque não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não tem relacionamento com a palavra de Deus, não tem relacionamento com o Pai, não tem uma vida de oração. Algumas pessoas vivem de uma oração, de quando vem na igreja, ou uma vez na semana e olhe lá, ou talvez quando vai fazer uma oração pelo alimento, ou quando está com um grande problema e fica desesperado. Mas o relacionamento com Deus é muito mais que isso, querido. O relacionamento com Deus é diário, ele é todo momento da nossa vida. Enquanto você estiver vivendo no seu dia, você deve estar falando com o seu Deus, sintonizados com Ele, ligados com o Espírito Santo e ouvindo o direcionamento. Porque Ele, no seu dia a dia, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar o que fazer, o que não fazer. E se você fizer isso, você será bem-aventurado e próspero. Porque você vai andar no único caminho, você vai andar num caminho reto, num caminho aplainado. E isso era a síntese do ministério do apóstolo Paulo. Aqui a conclusão diz assim: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. A grande realidade, queridos, é que, infelizmente, a igreja ela tem ficado cada vez mais morna, ela tem ficado mais distante do Espírito Santo. E o Espírito Santo cada vez menos, quando eu digo igreja de um modo em geral, tá? Não estou especificando a Adna Goiabeiras, e nem a Adna, que é a nossa denominação, mas estou falando da igreja de um modo em geral. A igreja de modo em geral ela tem ficado afastada do Espírito. Você pode reparar que antigamente, eu sou de um tempo em que o batismo com o Espírito Santo, ele era, vários cultos aconteciam, pessoas com batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, mas as pessoas estão cada vez mais frias, estão cada vez mais buscando seus próprios interesses, buscando as coisas desse mundo, e não se relacionam com Deus e nem com o seu Espírito. E como eles não se relacionam com Deus nem com o seu Espírito, eles não vivenciam as experiências que o Espírito Santo pode proporcionar a eles. Não existe outro caminho, não tem outra maneira, queridos, de poder cumprir o papel de
na obra do Senhor e de morar no céu. Só tem um segredo, é ter relacionamento com Deus, é ter a entrega da sua vida a Jesus é um passo, mas aí você, após entregar, você precisa deixar as coisas velhas para trás, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, as coisas velhas vão se passando, você começa a ter uma nova vida com Deus, e aí começa um relacionamento com o Espírito Santo. Então, busque esse relacionamento com o Espírito Santo, que a sua vida será diferente. Amém? Eu deixo aqui para vocês a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos continuar aprendendo em Deus a viver uma vida plena com Ele e com o seu Espírito. Eu quero orar por você aqui e que Deus abençoe a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos que aprenderam um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre o relacionamento, como ele se importava, Jesus, em ter um relacionamento contigo, um relacionamento verdadeiro, genuíno com o teu Espírito. E como o teu Espírito Santo foi fundamental no ministério da vida e na vida do apóstolo Paulo. Um homem que foi totalmente conduzido pelo teu Espírito. Um homem que foi totalmente direcionado pelo teu Espírito. E nada fez por suas vontades, mas somente a vontade do Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que nós possamos entender isso também para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ensinar e que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo todos os dias da nossa vida. Todas as nossas decisões, tudo que nós iremos fazer, que nós possamos ter o Espírito Santo participando plenamente de cada uma dessas decisões, Pai. Que nós possamos nos aperfeiçoar em Ti, que nós possamos ser santificados através do Teu Espírito Santo e para que um dia, Senhor, todos nós possamos morar contigo no céu. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e a Tua igreja, Pai, recebe esta bênção e diz amém e amém. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe e que você seja abençoado por essa lição. Amém?